CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Nota 10. O colégio que eu quero. Política em Destaque. Com Adilson Trindade. 9h54, é hora da gente conversar com ele, nosso analista, nosso colunista de política aqui na CBN, Adilson Trindade. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio Neto, e bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Então, essa semana eu vou te provocar aqui. Nós conversamos com o deputado estadual Neno Razucchi. Ele é o presidente do PTB. Olha bem o que eu estou te dizendo. Ele é o presidente do PTB. Para muita gente, ele não seria mais, até porque, recentemente, em setembro, o ex-senador da República, Delcídio do Amaral, preparou e organizou uma grande festa ali na Câmara Municipal, em que ele anunciou que estaria assumindo a presidência do PTB em Mato Grosso do Sul. Só que não. O presidente continua sendo o Neno Razucchi, ele explicou isso para a gente, dizendo que Delcídio do Amaral está ainda buscando na justiça uma ferramenta que possa dar a ele condições de ele assumir o partido, Adilson. Então, assim, foi feita uma grande festa, veio até Roberto Jefferson aqui para apoiar. É o cacique do partido. Isso, cacique do partido, mas o Delcídio não é presidente do PTB. Estranho, que coisa, né? Que coisa, hein, Otávio? É muito estranho isso. Otávio, o ex-senador Delcídio do Amaral, ele fica propagando que ele foi absolvido pela justiça, portanto, recuperou seus direitos políticos para concorrer às eleições, né? E exercer qualquer tipo de função pública. Mas há controvérsias, porque a decisão da justiça é uma coisa e a decisão do Senado de decretar a cassação dele, do mandato dele e a inelegibilidade dele é outra coisa. Ele continua inelegível por 8 anos. Por causa do Senado. Isso. Entendeu? Por causa do Senado. Então, como é que ele vai derrubar essa decisão do Senado? Não é uma decisão claro, da justiça da primeira instância. É um processo político. Exatamente. Não é por causa de uma decisão judicial da primeira instância que vai tornar, sim, efeito uma decisão do Senado da República. Isso. Que é um outro poder. Vamos lembrar Fernando Collor de Mello? O Fernando Collor de Mello, por exemplo, ele não foi cassado, tá? Há muita confusão, fala que ele foi cassado. Ele não foi cassado, ele renunciou ao mandato no dia da sessão. Isso. Que iria cassá-lo. Que iria cassá-lo. Que ia cassá-lo, entendeu? O advogado dele apresentou, na época, ao presidente uma carta pronta já. Sidney Chance, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal na época, que estava presidindo o Tribunal Político no Senado, o ministro Sidney Chance, entregou a cassação, aliás, a renúncia do mandato, para evitar o julgamento dele, para não tornar ele inelegível. Mesmo assim, entendeu? Houve muita discussão, mesmo assim o Senado decidiu aplicá-lo, entendeu? Aplicar uma pena acessória por incapacidade de exercer função pública e tornou inelegível por 8 anos. Ele cumpriu. E não conseguiu derrubar essa decisão do Senado. Cumpriu. Ele foi absolvido criminalmente no Senado, mas não conseguiu derrubar depois a decisão do Senado. Muito bem. Aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, então, o Delcídio ainda continua nos bastidores da política, não está ocupando um cargo de comando. Com relação ao futuro político dele, não se sabe qual será, até porque ele precisa resolver os imbróglios jurídicos com relação ao afastamento dele do cargo de senador da República. E outra coisa, né, Otávio? A dúvida que se é uma decisão de uma juiz de primeira instância de absolvê-lo, entendeu? Torna-se efeito uma decisão do Senado. Para ele tentar disputar a eleição e recuperar seus direitos políticos, tem que ser uma decisão do Supremo. Exatamente. Adilson, deixa eu te provocar aqui. Essa semana nós conversamos com Beto Pereira, ex-presidente do PSDB, que foi o presidente do partido na reeleição de Reinaldo Azambuja, que recebemos aqui o Felipe Orro, deputado estadual, que disse que no ano passado o PSDB se reuniu com o PSD de Marquinhos Trade e prometeu apoio na eleição do ano que vem. Muito bem. Só que o Beto Pereira disse que isso não tem nada confirmado e que o PSDB vai investir em pesquisa qualitativa e quantitativa. Essas foram as palavras do deputado federal Beto Pereira. Significa dizer claramente que o PSDB não tem questão fechada com Marquinhos Trade. Ele deixou isso muito claro, Adilson. O Beto Pereira é a parte interessada. Ele tem interesse em concorrer à prefeitura. Inclusive diz que tem o sonho, sim. Né? Sim, nasceu aqui, é campograndense e tem o sonho de comandar Campo Grande. Tanto que ele transferiu, acho que o seu título eleitoral de Terendo, onde ele foi prefeito, para Campo Grande. Só que o presidente do partido, o Sérgio de Paulo, disse para nós aqui
que o governador tem interesse em cumprir todos os seus compromissos assumidos na época. E quando o governador assumiu um compromisso com o Marcos Trade, prefeito Marcos Trade, estavam presentes a Rose Modesto e o Beto Pereira. Isso. Ou seja, é um compromisso do fio do bigode, com aquele ditado, né? E como debate, política dinâmica... Esse debate vai continuar, hein? Vai continuar. Gerando muitas manchetes ainda. Então, é um partido hoje que também está dividido. Entendeu? Até quando não sabemos, né? E quem vem gerando muitas manchetes é Marcelo Miglioli, Adilson. Ele está em pré-campanha. Pré-campanha. Você vê nas redes sociais... Pré-campanha. Ele já está fazendo propaganda de tudo, visitando os bairros, visitando... Impressionante o fôlego de Marcelo Miglioli. Quer começar antes, que é para poder não dar sopa pro azar. Ele disputou a eleição para o Senado e depois se recolheu, né? Por isso que, A pergunta que muita gente faz ele realmente, essa relação dele com o PSDB foi rompida ou foi pensada esse afastamento de Miglioli com o PSDB? Olha, eu acho que teve um rompimento. Um rompimento. Porque... Pensado ou não? Não, foi pensando nas eleições do ano que vem? Pensado, exatamente. É um projeto político do Marcelo Miglioli. Por quê? O Marcelo, ele não ia ter espaço no PSDB para disputar a prefeitura de Campo Grande. Esse espaço ele não ia ter. Ele só teve uma chance dentro do PSDB de disputar o Senado. Ele não teria outra chance. Ele deu para um projeto maior do desejo dele. Então ele tinha que ser membro do partido. O dinamismo da política é bom que você que está ouvindo a gente continue de olho, né, disso? Porque amanhã muda tudo. Muda tudo. O que se fala agora de manhã à tarde não é mais nada, não vale mais nada. Adilson Trindade, nosso analista, nosso colunista de política, hoje, sexta-feira, Adilson. Bom, vamos pensar o fim de semana agora. Vamos. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom dia. Você é Otávio Nai, bom dia aos ouvintes da CBN do Campo Grande. Na segunda-feira a gente volta aqui para mais um bate-papo para começar a semana pensando. Semana que vem, quarta-feira, vai ter André Putinelli aqui na CBN. E na terça-feira vai ter Marcelo Miglioli aqui. Não perca. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero.